Olá, bem-vindo a mais um evento da GovChain Lab pelo Hub Online Brasil. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito necessário e que a gente fala muito pouco. Por mais que a gente continue falando, as pessoas não conseguem entender e tem muita dúvida sobre isso, que é o projeto Catalyst, né, o fundo de inovação da Cardano, onde empreendedores como eu e o Otávio conseguimos financiar projetos e entregar valor para a comunidade. Bom dia, Otávio, obrigado por você estar aqui, você destinar um tempo comigo para falar sobre essas coisas. Hoje a gente não tem muita busca desse assunto, mas eu acredito que vai ser um assunto quente nos próximos anos, não sei se você concorda. E aí, se você quiser se apresentar e falar o que você tem para falar, adorei sua camisa, tá combinando com a bandeira. Nossa, você tá muito, como que fala? Tá muito produtor de conteúdo. Só falta produzir conteúdo, né? Mas obrigado, Maria, Dani, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, né? Eu tenho participado de várias lives aí com o pessoal, tentando levar mais conhecimento e trazer mais pessoas para o ecossistema da Cardano. E está trazendo alguns resultados, está trazendo frutos. Eu fico bem feliz com isso. Para quem não me conhece, eu sou o Otávio, né? Eu sou empreendedor há bastante tempo, comecei a empreender com 16 anos de idade, na área de tecnologia, já montei 11 startups, né? Como eu costumo dizer, na época da Web 2, né? Startups tradicionais na área de tecnologia. Depois entrei na área de blockchain e Web 3, e estou em Cardano já desde 2019, né, e empreendendo em Cardano a partir de 2021, né? Então hoje trabalho 100%, né, da minha rotina relacionada a blockchain e Cardano especificamente. É muito legal você falar isso, porque nós somos os testemunhos, né, de quem começou lá atrás a investir tempo, dedicação, tudo que a gente tinha para agregar valor para a comunidade. E hoje a gente está aqui que pode falar dessas coisas que foram construídas. Eu gosto muito da história quando você fala por que que você criou o Cardano Feed. Inclusive tem essa Uhum. entrevista, o pessoal quiser ver mais detalhes, como que você criou essa plataforma. Uma coisa que eu entendi, que eu não tinha entendido ainda até então, Otávio, porque que eu sou uma aprendiz, eu não cheguei, eu não, eu cheguei aqui sabendo nada e fui Uhum. aprendendo no caminho. É que nós somos pioneiros e o que a gente faz, nós precisamos falar para que isso inspire e dê exemplos para outras pessoas. Eu foco bastante no Brasil, mas assim como você, eu também tenho conteúdo em inglês, conteúdo em português, conteúdo em espanhol, porque blockchain não tem fronteiras, né? Exato. Nós somos os primeiros nômades digitais aqui da comunidade que podemos viver de gerenciar os nossos projetos. E explica assim, bem simples, nas suas palavras. Se chegasse uma pessoa leiga na sua frente e falasse assim, o que é catalyst? Me explica. Como você explicaria para essa pessoa? Bem legal, Maria. Antes de responder essa tua pergunta, que eu acho super pertinente, eu queria só contar rapidinho. Semana retrasada eu estive palestrando num evento no México para a comunidade latino-americana e foi um evento espetacular, tá? Foi um evento diferente de todos que eu já participei, porque eles foram dois eventos em duas cidades diferentes do México, somente voltado para estudantes. Tinha em média 350 estudantes, todos estudantes de tecnologia. O cara fazia curso de ciência da computação, programação e correlatos, né? E foi bem bacana, foi 2 dias de super conteúdo. E eu fiz uma dinâmica lá muito legal, que foi fazer sorteios de ADA para quem estava lá. E por incrível que pareça, Maria, num auditório que eu fiz, tinham 200 alunos. Eu fiz uma pergunta. Quem aqui de vocês, alunos de sistema de informação, já fizeram uma transação em blockchain, enviaram e receberam criptomoeda? Chuta quantos alunos de 200 tinham feito isso? Não estou falando Muito só de pouco, Cardano. Estou muito falando pouco. de o que é muito pouco para você, de 200 pessoas. Ah, sei lá, 20, 30, não sei. Três. Meu Deus. Três pessoas fizeram. E assim,
Eu fiz a minha palestra, já era 3 horas da tarde. Os caras estavam ouvindo sobre blockchain desde 8 horas da manhã. Eu falei, gente, nós estamos engatinhando. Então, assim, a gente está vendo, o cara faz curso de programação, de tecnologia, ele não conhece blockchain. É para você ver que nós ainda estamos começando, tá? E aí, agora, respondendo a tua pergunta, e aí foi legal, foi super bacana, porque eu consegui fazer o onboarding de quase 150 pessoas que fizeram uma transação usando uma wallet da Cardano, né? Consegui o apoio do pessoal da Begin Wallet, que o fundador é inclusive brasileiro, mora na Irlanda, mas ele é brasileiro. Então, assim, foi super Qual legal, que é o nome? né? A Begin Wallet. A Begin, o Ah, fundador é brasileiro, tá? Então, assim, é um cara que está empreendendo em Cardano e é brasileiro. Ele vai fazer um town hall conosco era para ser hoje, mas vai ser na semana que vem. E assim, foi super bacana, tá? E agora respondendo a tua pergunta, né? Se eu pudesse resumir, né? E assim, em uma palavra, eu usei lá. Eu acho que o nosso papel, pelo menos o meu papel hoje, é apenas despertar a curiosidade das pessoas, tá? Se eu conseguir fazer só, sabe, dar aquele, ei, fulano, olha para isso aqui, e eu conseguir fazer isso, eu acho que eu já cumpri a minha etapa nisso daí. Porque eu não sou, Maria, você é uma produtora de conteúdo, você é da área de educação, eu não sou dessa área, né? Eu sou mais da área de tecnologia e de negócio. Mas eu acho que eu consigo dar uma pequena inspiração e cutucar as pessoas. Eu acho que isso eu consigo fazer. E eu acho que o Catalyst, foi a primeira pergunta que você fez, eu acho que o Catalyst é uma ferramenta de inovação para aquele cara que quer empreender, para aquele cara que quer criar, para aquele cara que quer produzir conteúdo, ou produzir qualquer coisa, e ele hoje não tem apoio de ninguém. Então, eu vejo isso, né, como fundo, existem vários outros fundos, né, de inovação, fundos de fomento e tudo mais, mas eu acredito que o Catalyst, por ser na área de tecnologia e na área de blockchain, uma excelente ferramenta para apoiar pessoas e negócios. É isso que eu acho que é uma boa definição. sabe o que eu acho incrível? Que hoje, eu estou no Catalyst desde o fundo um, não sei quando que você iniciou, Uhum, e hoje, depois de tantos anos, você vem validar o discurso que eu tenho tido de que pessoas, primeiro, elas precisam usar, elas precisam aprender, elas precisam de utilidade. Depois a gente uhum. explica. Agora essas É, pessoas, é, elas têm a carteira, certo? Agora elas vão certo. a curiosidade de descobrir o que. E aí vem os papéis científicos, e aí vem essa coisa Isso. no qual a Cardano é baseada. Eu pensei assim, quando eu cheguei aqui, Otávio, tudo era sobre movimento, tudo era sobre devs. Não tinha nada para explorar outras Uhum. coisas, e tudo muito focado no inglês. Então, nessa oportunidade, eu fundei a Lovelace Academy, e logo depois que a gente teve o fundo, só para América Latina, consegui fazer outros projetos. Não tem ideia o quanto é difícil você chegar no ponto de aprovar todos, não recebe fundo, mas a gente continua entregando valor, continua indo às lives, continua falando com a comunidade, continua sinalizando que nós estamos das massas. Que é isso, no fim, o onboarding das massas depende de todo mundo, não é isso? Exatamente. E ó, parabéns aí para você, né, que está desde o início no fundo do Catalyst, né? Eu acompanhei o início do fundo, mas na época eu estava trabalhando, né, em Web 2, né, empreendendo em tecnologia, e eu não conseguia me dedicar a isso, apesar de fazer divulgação com Cardano Feed e tudo, eu não participava desse movimento. E olha que interessante, Maria, em 2020, 2019, 2020, foi 2020. Eu tinha um marketplace B2B, era super grande aqui no Brasil, né? E eu criei uma plataforma que era uma plataforma de inovação aberta. Eu criei isso do zero. A gente chegou a ter um prêmio, foi na época R$ 80 mil, era voltado para a área química, que os estudantes de química iam lá e criavam coisas e recebiam prêmios por isso, igual o Catalyst.
né? Isso foi super bacana. A gente fez um lançamento ao vivo. Cara, participou muitos estudantes da área química. E aí, em 2000 e passou, óbvio, um tempo. No Fundo 8, quando eu decidi realmente focar somente em blockchain, no Fundo 8, eu parei tudo que eu estava fazendo e resolvi me dedicar a Cardano. E aí, fui para cima de ver o que, que tinha. Quando eu entendi que o Catalyst era idêntico ao que eu criei uma plataforma, eu sabia todo o fluxo ali. E aí eu submeti projetos, né? Na época eu submeti 12 projetos no primeiro fundo e fui aprovado em 4 propostas. Então, já na largada, né? Então, isso foi super bacana e depois consegui aprovar no fundo 9, no fundo 10, que foi o mais difícil, eu não, acho que foi o fundo 10, não lembro, foi o que mais teve confusão, foi o que eu não consegui, aprovei no fundo 11, no 12, no 13. Então, assim, eu acho, Maria, que as pessoas precisam participar, né? Só que para elas participarem, elas precisam conhecer. As pessoas não conhecem, não sabem o que é. Tem, óbvio, as pessoas precisam de serem estimuladas, né? Porque o ser humano, por si só, ele tende a ficar acomodado. Então, as pessoas precisam ficar estimuladas. Eu acho que você estava no evento que eu participei com o stand na Bit Sampa. Eu fiz uma palestra para 3.000 pessoas. E meu foco Sim. 100% ali foi no Catalyst. Foi só isso o meu foco, para trazer pessoas. E foi super bacana, porque eu acho que a gente teve só naquela palestra em torno de 25 novas propostas de brasileiros que participaram do Catalyst. Sim, Então, eu me assim, lembro. isso é legal, porque, assim, óbvio, infelizmente nenhum deles foi aprovado, porque, assim como você sabe, não é fácil conseguir aprovação, porque são pessoas do mundo todo participando, com ideias de todo e qualquer tipo. Então, mas é importante participar, é importante persistir, é importante continuar, né? Não é para fazer uma proposta e depois desistir. Tem que continuar, tem que melhorar, tem que ir para frente. Então, eu acho que eu continuo com esse papel. Aí, agora no segundo semestre, eu vou dar uma intensificada ainda mais em trazer mais pessoas para o Catalyst. Eu acredito que realmente é uma ferramenta que ajuda e pode transformar a vida das pessoas. Quem sabe uma pessoa pode lançar um projeto ali e que ele seja o projeto, cara, que a pessoa vai seguir e prosperar. Eu acho que isso Sim. é importante. Otávio, o ano passado, no Summit de Dubai, eu não estava lá, você sabe que para Dubai é muito caro, mas eles Uhum. usaram a minha explicação do que é Catalyst, lá no Catalyst principal, e mostraram isso lá no Summit. Eu fiquei muito feliz. Eu estava lá, de alguma forma, fazendo parte E, desse momento, e porque fantástico. quando, quando você, quando você tem uma oportunidade dessa, é que você vê que os projetos que você criou, que você participou, que você administrou, trouxeram impactos. Só para você ver, sabia que a gente tem uma comunidade enorme de romenos assistindo o curso de Plutus na Lovelace Academy? Que top, É né? muito interessante, porque eu morei na Europa e onde eu morei tinha uma comunidade muito grande de romeno, e eles meio que entendem o português, se Hum, você falar devagar, mas caramba. assim, é uma língua que vem da mesma, como que eu falo, da mesma família, vem do latim, Aham. e eu fiquei surpresa, porque eu nunca fui na Romênia. Eu nunca, na comunidade de Cardano, eu nunca me conectei com uma pessoa romena. E, de repente, um canal que eu criei ali, um dos maiores algoritmos das mídias sociais, que é o YouTube, atingiu uma comunidade por puro acidente, sabe? Então, assim, isso que você faz, isso que a gente faz, o pessoal da comunidade, é inspirar pessoas para que elas possam replicar esses exemplos. Inclusive, tudo é open source, tudo que a gente Uhum. faz. Nós entregamos um relatório, nós explicamos como nós fizemos, nós explicamos o que não deu certo, nós explicamos o que funcionou, não é isso? Exatamente, né? O processo, né? Você que está desde o início, desde o fundo 1, eu entrei no fundo 8, né? Eu acho que mudou da água para o vinho, né, Maria? Porque assim é um experimento, né? E eu acho que é um experimento que vem tendo seu sucesso para o que ele foi proposto, né? Então, hoje já tem muito mais proteções, muito mais relatórios, já tem um QIC
para você participar dos fundos muito mais profissional, né? E eu acredito que os próximos fundos vão ser cada vez melhores, né? Ontem foi lançado já o Fundo 14, informalmente, né? O Fundo 14, porque ainda não tem a data, mas já tem todo o material, já tem as categorias, já tem as regras. Então, a gente vai começar agora a intensificar isso, inclusive nas divulgações, né, para realmente trazer mais pessoas. O fundo, em julho, já vai estar aí, né? Então, isso aí é uma certeza. O Fundo 14, em julho, já vai estar na ativa, e eu acho que é nosso papel, até como orientadores, para as pessoas realmente participarem, né? Ajudar. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já ajudei a escrever proposta no Catalyst, né? Revisar a proposta, melhorar, dar alguns feedbacks. E eu faço isso, sabe, com muito carinho, porque realmente eu acho que isso pode, como eu falo, transformar a realidade de uma pessoa. Qual foi a proposta que você mais teve resultado positivo? Que assim, as pessoas às vezes olham as coisas que a gente faz e acham que o caminho foi linear, e na verdade o caminho é uma É, montanha, né? Que a gente passa por momentos que o projeto funciona muito, passamos isso, por parte que o projeto simplesmente não anda, não funciona, às vezes por falta de dev, às vezes por falta de e, funcionário, às vezes porque, por exemplo, a nossa responsabilidade, você recebe um fundo em ADA e você tem que prever qual é o melhor caminho. Vender tudo e uhum, garantir a proposta toda, segurar esse capital para que valorize e que você entregue mais, e é um risco gigantesco, porque, por exemplo, veja, eu sou educadora, eu venho da área de educação, eu não tenho experiência em termos de administração de portfólio, administração de risco, administração daquilo, e essas decisões, Otávio, pode ser uma a sentença cruciais, de né? vida, É, cruciais a decisão de vida se você vai conseguir entregar tudo ou não. Eu não sei se você sabe, eu vendi um Space Buzz para completar a Lovelace Academy, a primeira parte. Não sei se eu já te falei isso. falou sim, eu lembro. Porque, na verdade, o preço variou bastante, né, naquela época, caiu abruptamente e faz parte, né? Mas respondendo a sua pergunta, é, além disso que você falou, tem uma questão que as pessoas não entendem. Vou tentar fazer um paralelo, tá? Aqui no Brasil, eu tenho uma startup na área de contabilidade também, e eu vejo isso acontecer na prática. A cada 10 negócios, você resolveu criar um negócio hoje, seja ele digital, físico, qualquer coisa, uma padaria, um salão de beleza, qualquer coisa. Daqui a 2 anos, 9 vão morrer. Só vai ficar um. O resto vai ficar pelo caminho. São dados reais, tá? Então, quando a gente vai para a área de tecnologia, para startup, quando a gente pega 50, 100 startups, quando você olha daqui a 2 anos, vai ter uma ou duas. Isso é incrível, tá? Eu estou falando de startup, aquela que sai da ideia, sabe? A ideia que começa e tal, que passa por todas as dificuldades. Por quê, Maria? Não é somente as dificuldades rotineiras de você não encontrar um dev, de você ter problema, ter que administrar. Existe a questão de você realmente encontrar o que a gente chama product market fit. Aquilo é um problema real que você está resolvendo? Ou é uma invenção da sua cabeça? Sabe? Então, isso acontece. Eu sou um cara que eu adoro criar coisa. Eu já criei tanta coisa, tanta coisa. Já quebrei várias empresas por conta disso. Porque eu crio. Só que às vezes a nossa criação não resolve o problema que a gente imaginava que ia resolver. E aí, por isso que eu acho legal um fundo de inovação. Porque é para você testar e validar hipóteses. São ideias. É isso que a gente não pode esquecer. Eu brigo um pouco dentro da comunidade, porque eu não acho que o Catalyst deveria ser usado para direcionar projetos que já estão estabelecidos. Ou então crie coisas diferentes, porque a gente mistura as coisas. Uma coisa é aquele cara que ele já tem funcionário, que ele já está rodando, que ele já tem uma atração, isso é uma coisa. Mas tem aquele cara que ele só tem uma ideia e às vezes nem está no papel. Como é que ele vai concorrer com esse cara grande? Então, assim, das ideias que eu tive, isso até é legal falar. Nenhuma dos projetos que eu fiz foi relacionada ao Cardano Feed. Eu poderia ter feito, mas nenhum eu fiz. Né? Então, assim, o Cardano Feed, eu toco ele independente de fundos de Cardano, zero, nunca recebi nada para fazer
Cardano Feed. E o que eu mais tive resultado, e eu acho que isso foi até uma grande vitória, foi uma proposta no Fundo 8, né, que foi o meu primeiro também, que foi fazer o evento, que foi a primeira BitConf, foi o primeiro evento que a Cardano fez fora do Cardano Summit. Esse foi o primeiro evento que o Charles falou Me para a lembro, comunidade. Você estava lá, né? Você eu estava participou, a gente foi entrevistando uma o Charles, imersão né? e aquilo eu acho que foi uma vitória muito grande para a comunidade, tá? Brasileira especificamente. Depois disso, a Cardano fez a Consensus, que foi dois meses depois, e aí ela começou a fazer eventos. Então, eu acho que ali foi o ponto de partida muito interessante. E assim, na época a BitConf, cara, estava bombada e você participou também, você teve várias palestras lá. Foi um evento super bacana, eu acho que trouxe muita visibilidade para Cardano e que a partir daí eu acho que realmente a Cardano veio aparecendo muito mais, não por conta da proposta, tá? Não tem nada a ver. Eu acho que é, a Cardano começou a entender que ela deveria se posicionar mais ativamente nesses eventos. Então, eu acho que foi, para mim, superou todas as expectativas, né, que eu esperava e tudo mais. E outros projetos que eu esperava que ia bombar e não bombou, né, que é na área de tecnologia e tudo mais. E faz parte, né, como eu falei, é um jogo de tentativa e erro, né, e o último agora, mais recente, que eu fui aprovado, no Fundo 12, que foi fazer uma plataforma de governança descentralizada, que é o Governance Space. Esse está super bacana, super elogiado, as pessoas gostam, utilizam. E só que é um tema, né, Maria? Governança, a gente vai falar de governança, as pessoas não gostam de falar desse tema. É um tema que não tem sex appeal e tudo mais. Então, assim, mas tá rolando, tá super bacana. Mas, Otávio, faz um tutorial da sua plataforma, eu posto no canal para as pessoas ficarem sabendo que, assim, as pessoas às vezes não entendem que nós somos desconectados e vivemos só de contato online. Então, às vezes, a pessoa está se matando de trabalhar, muitas vezes as pessoas estão produzindo a mesma ferramenta e não É, sabe. Então, assim, eu acho super positivo você falar dessa questão da tentativa e erro. Inclusive, é um experimento. Toda vez que você vai para o Catalyst Internacional em inglês, tem a frase, alguém abre a sessão com aquela frase falando que é um experimento, que o poder uhum, do nosso intento, o poder da nossa vontade de fazer é extremamente considerado. E eu acho assim, se as pessoas olharem as coisas que a gente já tentou construir, que a gente já fez, elas vão ver que a gente está construindo praticamente a comunidade no Brasil e na América Latina com as próprias mãos, porque antes de você ter uma proposta dessa fundada, e você vai concordar comigo, você já trabalhou tanto, você já participou de tanto town hall, você já fez tanto network, você já participou de tanta Ideas Fest, fala aí, que às vezes as pessoas olham assim, a Maria recebeu fundo aqui, a Maria recebeu fundo ali, mas antes de você receber fundo, gente, já entrou um trabalho que não conta na proposta. exatamente. E até, Maria, nem somente exclusivamente relacionada à blockchain, né? Como eu posso te falar? Eu já participei de diversos hackathons, Maria. Em 2014, eu participava de hackathon dentro da sede do Facebook, nos Estados Unidos. Eu adorava hackathon. Então, assim, essa experiência que eu acho que as pessoas esquecem, né? Porque nós somos um organismo vivo. Tudo que você aprende, tudo que você vem, você traz agora, e agora você está trabalhando com blockchain. Pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, você não esteja mais trabalhando com blockchain, você esteja em uma outra tecnologia e que você vai levar toda a experiência que você tem, né? E assim, as pessoas não veem. Mas, cara, faz parte. Eu acho que assim, é, eu vejo hoje a comunidade da Cardano muito mais forte do que ela era, sendo bem franco. Eu vejo as pessoas muito mais engajadas. Eu acho que muitas pessoas ficaram pelo caminho também. Isso é natural, tá? Isso não acontece, isso não é por causa da Cardano, isso é por causa do ser humano, né? Cada um tem o seu momento de vida, tem seu estágio, tem decide focar mais, decide focar menos. Eu só acho que quando você se propõe a fazer algo, você deveria fazer muito bem feito aquilo, né? E como você falou, né? Eu sei quanto trabalho você já fez e você não foi remunerada por isso. E mesmo assim, você não fez aquilo de qualquer maneira, né? Você fez aquilo da melhor forma que você poderia fazer. E eu vejo isso muito na comunidade da Cardano, sabe? Pessoas que se doam,
que vão em busca, que querem fazer acontecer, e que às vezes só falta uma oportunidade, né? E eu acho que, voltando agora para o Catalyst é a oportunidade, sabe? Ele está lá, ele tem seus problemas, tem, ele tem suas dificuldades, tem, como tudo na vida tem, né? Não tem um negócio que seja mil maravilhas, não é. Só que você tem que começar. Então, esse ano a gente vai ter fundo do Catalyst, vão ter fundos da Intersect, eu acho que vai. E tem os próprios fundos da governança da Cardano direta. Hoje Sim. você pode enviar uma ação de governança e solicitar recurso. Só que esse é um E pouco isso, mais difícil, né? Você tem que ter 100 mil ADAs para fazer. Mas é possível fazer. Né? Inclusive, Maria, até dar um spoiler aqui, a gente está com uma proposta de criar, de dar acessibilidade para que qualquer pessoa coloque uma proposta na governança da Cardano. Então, a gente está vendo como a gente vai fazer isso, né, de subsidiar esse fundo de 100 mil ADAs para que uma pessoa que não tenha recurso consiga colocar uma ação de governança para receber recurso. Então, a gente está vendo como fazer isso, porque isso é inclusão, né? Isso é acessibilidade. Então, a gente está vendo como a gente vai fazer isso, mas acho que vamos ter notícias boas muito em breve. isso é muito importante, essa coisa de baixar a régua para que mais pessoas participem, Uhum, né? Eu acredito, Otávio, que nós, como pioneiros, nós construímos uma estrada que vai ficar aí para sempre. Daqui a 10 anos a gente não vai nem lembrar dessa entrevista e alguém em algum lugar do mundo vai ver essa entrevista e falar: Nossa, eu quero fazer parte disso. Isso uhum, ressoa comigo, isso parece uma coisa interessante. E assim, uma coisa que você explicou, por que que você tira mais proveito e você financia mais projetos? Porque você trouxe um know-how de uma outra indústria que trabalha de forma muito. A forma de organizar é muito semelhante, né? O ambiente de startup é um caos, é uhum, estresse. Você acha que vai dar certo todo mundo te apoiando, mas chega um maluco com uma ideia melhor que a sua. E aí, você vai parar, você vai desistir, você vai continuar caminhando, você vai continuar, mesmo sem ninguém acreditar em você, uhum, sem ninguém acreditar uma ficha em você, e você continua apresentando proposta. Não foi fundado uma vez, você continua de novo. Não foi fundado a terceira vez, você continua de novo. Por quê? Catalyst é um processo, são camadas que eu chamo, né? Cada fase que você passa é uma camada que você se comporta de forma diferente. Chega um momento que você tem total acesso à sua proposta para mudar e receber o feedback da comunidade. Em algum momento, esse momento se fecha e só o pessoal uhum. da comunidade lá, que vai avaliar a sua proposta, tem acesso à proposta. Então, assim, eu acho, vindo de um ambiente que não é de startup, que é um pouco complicado, mas você tem que insistir, tem que continuar aplicando. Inclusive, o Otávio falou dos relatórios. Antigamente, o fundo liberava tudo de uma vez só. Pá, você foi fundado, vamos supor, você pediu 50 mil ADAs, o fundo liberava 50 mil ADAs. E aí foi evoluindo, pessoas não entregaram o projeto, pessoas sumiram com dinheiro, desapareceram. E Uhum, aí, conforme a comunidade foi crescendo, que novas pessoas foram empregadas ali no time da IoD, para o próprio Catalyst, foi se criando um ambiente mais profissional, com mais garantia, aonde todos os meses você tem que entregar um relatório, você tem que explicar, você entregou o que você prometeu no primeiro milestone, não é isso? O que que aconteceu nesse uhum, primeiro milestone? E só então você recebe o dinheiro. Entendeu? Acabou que a gente tem que começar a trabalhar antes de receber dinheiro nenhum para continuar no próximo mês ou na próxima retirada de fundo, que acontece 2 vezes no mês, inclusive, bancando isso. O outro risco que a gente não conta. Tem gente que vem para o Catalyst, Otávio, e coloca, tipo assim, a proposta que podia ser 15 mil dólares, ele coloca por 5. Termina que ele é aprovado, o movimento do uhum, mercado, que a gente não sabe qual vai ser, porque a gente tem problemas geopolíticos, a gente tem problema numa série de uhum, lugares. Você não vai prever como isso vai se movimentar, e de repente você vai para baixo, o seu 5 mil vira 500 dólares. Como você vai entregar? Né? Então, assim, eu tenho ensinado as pessoas sobre Catalyst, tenho conhecido pessoas no Catalyst. Você sabe que eu tenho uma comunidade muito forte dentro da comunidade Catalyst, na comunidade internacional. Graças a Deus, as pessoas gostam das minhas ideias, acho que as ideias são válidas, é outra coisa que você tem que pensar.
Ela entrega valor se a comunidade gosta, porque vai passar por um processo de voto. E outra, você tem que vender o seu peixe. Você tem que fazer um PowerPoint legal, você tem que aparecer nos Ideas Fest, apresentando a sua ideia, explicando por que que ela é melhor. Ah, o inglês não tá bom. Outra coisa que eu tenho que te elogiar. Você nunca deixou de melhorar seu inglês, você nunca deixou de estudar, você nunca, Otávio, encontrou uma desculpa para não ir para aula, cara. Entendeu? É Lembra isso. quando você estava aqui na época da BitConf, que você fez o primeiro evento? Eu vim de fora Uhum. para participar daquele evento, para prestigiar a comunidade. O seu inglês ali era uma coisa. Como que é seu inglês hoje, mano? Sério? Você fala com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo em inglês. Isso é uma puta de uma conquista que dinheiro nenhum paga. E o Paga. que que foi E isso? Disciplina, disciplina, disciplina. disciplina, Maria, e motivação, né? Eu acho que só disciplina realmente é só se você for muito, né, Caxias, assim, porque chega uma hora que, cara, não vai, né? Eu tenho essa característica, óbvio, mas eu acho que quando você tem uma motivação, e a minha motivação era Cardano, eu queria falar com as pessoas, eu queria me relacionar e eu precisava do inglês. Então, isso me movimentou, né? Isso abriu várias e várias portas, né, para a gente poder se relacionar, para a gente poder conversar. Aconteceu, Maria, um negócio super bacana, isso está gravado, eles vão soltar no evento do México, que eu agora estou estudando espanhol. Estou fazendo aula de espanhol, que eu quero falar com a comunidade que fala espanhol. E a minha palestra no México, eu tentei ser o mais didático possível e eu pedia desculpa para as pessoas que eu estava fazendo o meu melhor tentando falar em espanhol, né? E eu estava me doando aquilo e você já sabe, né? Você já está no palco, você já está com uma grande responsabilidade você falar um idioma que você está aprendendo. E no final da palestra eu pedi, cara, os alunos se levantaram, bateram palma e eles falaram assim: Otávio, hermano, tu és mexicano. Otávio, hermano. Então, assim, eu vi que aquilo eu fiz com tanto amor e com tanto carinho e com respeito à cultura, que eu acho que as pessoas tinham que, sabe, ter uma motivação. A minha motivação foi a Cardano, né? Continua sendo, eu continuo estudando, não parei. E eu acho que o Catalyst, Maria, vai abrir ainda muito mais portas para várias e várias pessoas, tá? As pessoas não têm ideia da dimensão que é o Catalyst. O Catalyst já investiu em 2.000 projetos. É muita coisa. Se a gente for pegar isso em real, em valores, são 300 milhões de ADA. 300 milhões de ADA na cotação atual de hoje é R$ 1 bilhão, Maria. Me diz onde um projeto de tecnologia que saiu na cabeça de um louco, que é o Charles, o cara investiu R$ 1 bilhão em pessoas, cara. Sabe? Isso é muito louco quando a gente para analisar. Óbvio, tem seus problemas, tem suas falhas, tem, isso acontece. Mas eu acredito que a gente ainda vai perdurar muito ainda, com muitas melhorias que vai ter no Catalyst e fundos de inovação na Cardano. Cara, é incrível você falar isso, né? Que às vezes a gente não pensa na grandiosidade dos números, É, na audiência que isso alcança. Eu acredito assim, eu falo tanto do Catalyst, tanto, 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 desde o fundo um, todo lugar que eu vou que eu falo do Catalyst. Algumas pessoas se interessam, outras não interessam, a maior parte acha difícil. Porque você vê, né, o Ideascale não é a plataforma mais friendly que a gente tem, não, mas eu estou sempre aconselhando as pessoas a aplicar, eu estou sempre aconselhando as pessoas a acreditar nelas, no sonho delas. Ela pode começar mudando o quintal dela, a horta dela, começar mudando as coisas que estão ao redor dela, onde ela estiver no mundo, Otávio. Não importa a sua nacionalidade, não isso. importa a localização geográfica, não importa nada. Se você entregar um sonho que é seu, que entregar valor para a comunidade, as pessoas vão te apoiar nisso. E Cara, já tô Maria, chegando um detalhe que você falou que eu acho que isso é bem importante a gente falar. Agora no Fundo 14 não tem mais o Idea Scale. Agora é uma nova experiência com uma plataforma 100% desenvolvida pelo time da IoT, da Cardano. Inclusive vai ter versão mobile. Você vai conseguir fazer tudo hoje de uma maneira muito mais simples. Então eu acho que isso também vai facilitar, por isso, e também a concorrência vai aumentar.
porque vai ser mais fácil. Então, esse é um ponto, né? Eu acho que era uma barreira antes, ter uma plataforma, cara, que era terrível para fazer isso daí, né? Era uma plataforma, como você falou, não tinha nenhuma user experience né, user friendly com o usuário, mas eu acho que a partir de agora, com esse novo, a experiência vai melhorar, a gente vai dar outro salto. E é importante, Maria, também só complementando o que você falou no ponto anterior, a pessoa tem que continuar, tá? A pessoa só vê quando o resultado quando ele já aconteceu. Só para você ter ideia, Maria, esse ano eu já participei de quatro hackathons. Eu fui vice em um e o resto eu não participei, eu não ganhei. As pessoas não veem isso, sabe? E eu não participei. Cara, eu tava super. Eu achava que eu ia ganhar. Eu tava confiante. Eu cheguei lá em cima e eu peguei um não. Eu baixei, óbvio, a gente fica triste, a gente fica desapontado, né? Mas, cara, a gente tem que imediatamente voltar a fazer o que a gente está fazendo e o que a gente se propôs a fazer e continuar. Aí vai vir o Fundo 14, vai vir os fundos da Intersect, vai vir os fundos do mercado normal, né? O mercado de tecnologia hoje, ele está bombando em todas as áreas. A gente pega inteligência artificial, cara, tá bombando. A quantidade de hackathon que tem inteligência artificial é um absurdo, né? Então, as pessoas realmente precisam se dedicar a isso e continuar. Eu acho que persistência, Maria, é a chave para você conseguir tudo o que você quer na sua vida. É isso, Otávio. Eu fui dar palestra em Niterói, não sei se você viu as coisas que eu postei. Eu É, vi sim. e eu sou da mesma opinião que você. Nós temos que falar com todo mundo, de todos os lugares. É bom que você alcance, que você faz parte da comunidade Latam lá e que você consiga alcançar essas outras partes que eu não consigo ir. E embora eu apoie toda a comunidade no geral, eu desenvolvo meu trabalho hoje, principalmente no Brasil. Eu quero levar o Catalyst para mais empresários. Eu não sei se você sabe, eu também faço parte da Singularity Net e a gente aprovou um Uhum. hub de AI agro lá para apoiar a parte agro. Veja se a gente consegue colaborar de alguma forma. E é isso, o trabalho do pioneiro é pensar nas ideias de solução antes de todo mundo pensar. Então, assim, eu foquei em educação, esse é o meu forte, eu não preciso concorrer com ninguém em nenhum lugar, tem mais que o suficiente para todo mundo. Acho uma coisa muito linda que você mantém com você sempre a sua gratitude a Deus, a gratitude à sua família. Inclusive, você é campeão lá de paintball, é isso? Como que é o nome do esporte? Campeão Fui paulista, campeão campeão. nisso? Não, brasileiro agora, Maria. Depois, Ai, quando a gente se falou, gente, era ele é campeão. brasileiro. Um mês depois que a gente se falou, eu virei campeão brasileiro de pickleball. E eu já tô, Maria, pensando. Esse é o esporte, Maria, que mais cresce nos Estados Unidos. É o esporte que está bombado lá. E eu já estou vendo uma forma de como eu consigo linkar a Cardano a um esporte. Então, a minha cabeça não para, eu estou o tempo todo, eu joguei o campeonato com a camisa da Cardano, ela estava lá comigo. Então, assim, eu faço o que eu posso, da maneira que eu posso, como você falou, sempre sendo muito grato, realmente, à minha família, a Deus, você sabe como eu prego isso daí. E eu acho que as pessoas realmente podem tornar um hobby, sabe, o seu lazer e também ter trabalho nele, né? Eu estou pensando realmente como fazer isso, ainda não está claro, mas vai aparecer proposta maluca que eu vou propor para fazer um board de novas pessoas e trazer mais pessoas para a comunidade Cardano, porque assim, as pessoas, Maria, não conhecem. A gente está numa bolha de uma bolha de uma bolha. É muito pequeno, cara. As pessoas não conhecem nem Exatamente. blockchain e a gente está falando de Cardano. O cara não conhece Bitcoin e a gente está falando de Cardano. Então, assim, é uma jornada. A gente está aqui. Outras pessoas começaram antes da gente. Eu acho que outras pessoas vão continuar o que a gente está fazendo. E aí, na vida é isso, né? Eu acho que é importante a gente estar aqui fazendo, construindo da melhor forma, e logo, logo vai aparecer mais gente com mais pá, com mais ideia, com mais tecnologia para seguir isso aí. Você sabe que eu sou uma pessoa audaciosa, né? Então eu vou pedir aqui no ar o seu apoio ao nosso projeto da TV. Eu quero levar a Cardano para um programa de 1 hora por semana, né, sobre blockchain e sobre assuntos que as pessoas precisam aprender, porque eu acredito que vai ser a primeira vez que a gente vai para
para a mídia tradicional, falar de blockchain sem falar de golpe, falar de blockchain, falar da ciência, das melhorias, do que tem feito, inclusive, por exemplo, uma coisa interessante, o governo dos Estados Unidos conversando com a Cardano Foundation, para quem sabe usar a blockchain para a eleição. É que a gente trabalha e Uhum, faz tanta coisa, e a Cardano Foundation faz uma coisa, a EOG faz outra, e nós fazemos coisas no nosso dia a dia que a gente não consegue acompanhar, né? Mas, ó, Otávio, muito obrigado por você estar aqui. O que você fala é extremamente valioso. Acho interessante a sua ideia de conectar esporte e Cardano. Você sabe que a minha mente não para. Por mim, eu colocaria o símbolo da Cardano no céu de São Paulo, que é a maior cidade da América uhum, Latina, com um drone. Igual o Alok fez a imagem do Ayrton Senna no Rio. uhum. Top. E é isso aí, Entendeu? Maria. O G4 fez isso, né, no jogo da seleção brasileira aqui em São Paulo. O G4, que é a maior escola de educação e negócios que tem hoje, né, o fundador do EasyTax, ele fez isso no jogo da seleção brasileira. Ele colocou lá o drone rolando, né? Eu acho eu super apoio, Maria. O que vocês precisarem de mim, você, a Dani, contem comigo, né? Eu estou sempre aqui à disposição, tentando dar o meu melhor, né? Participando aí. E vamos em frente, né? Acho que esse segundo semestre vai ser muito positivo para não só para a comunidade da Cardano, mas para a comunidade blockchain como um todo. A gente vai entrar em bull market. Eu tô convicto que isso vai acontecer, né? Mas cada um faz a sua pesquisa. E eu acho que isso vai trazer mais ânimo, vai trazer mais usuários, vai trazer uma ingestão de capital muito grande para todos os projetos da economia blockchain. Incrível. Então, ficamos assim. Eu vejo você no próximo evento ou no próximo Town Hall, que a gente está sempre fazendo coisas. E vamos sim fazer collabs, né? Porque nós atingimos a comunidade de forma diferente. Quando a gente colabora, a gente atinge todo Uhum. mundo. Te desejo sucesso, que você prospere, muita saúde para você e para sua família. Obrigado por estar aqui nessa comunidade de loucos e vamos para cima. É Um isso aí. forte abraço. Obrigado, Tchau. Maria. Beijo. Fique com Deus.